Eu perdi meu filho e sinto muita falta dele, meu único filho. A vida reserva muitas experiências amargas para nós. Muitas. Doenças, separações, lares em desalinho, problemas econômicos. São muitas as dores que a Terra tem. Mas certamente a maior de todas as dores que visita a humanidade é o luto no lar. Na hora que o luto visita uma família, nossa, precisa ter uma força descomunal espiritual para que você consiga retomar a sua história. Porque senão a gente fica profundamente sequelado em virtude da ausência desse ente querido. E quando esse ente querido é um filho, é ainda muito mais difícil, exatamente porque ninguém se programa para isso. Ninguém espera passar pela experiência de ter que devolver um filho de volta para Deus. É muito doloroso. Exatamente por isso que a doutrina espírita tem essa preocupação tão grande de oferecer para nós a informação de que a vida continua. É o maior dos consolos que se pode ter para a questão da perda dos nossos filhos. É saber que os nossos filhos vivem e que nós iremos ter a oportunidade de reencontrá-los. É tão consolador quando nós paramos por um momento para lembrar que nós temos, meu Deus, centenas, milhares, milhões de notícias do mundo espiritual dizendo que a vida continua. Que as nossas existências estão repletas de religiões, de livros, de mensagens, de demonstrações de que a vida continua. E quando a gente é atropelado pela vida com uma notícia desse tipo, que leva o anjo das nossas vidas, que enche os nossos lares de tanta dor, de tanta ausência, tanta tristeza. Esses conhecimentos que a gente às vezes passou e nunca deu atenção. Esses conhecimentos espirituais que às vezes estavam do lado de fora da janela da minha casa, eu nunca me predispus a trazer para analisar, porque eu, na verdade, não sentia a necessidade deles. Agora é que se transformam no grande bálsamo das nossas vidas. O conhecimento espiritual, as verdades espíritas, é uma das coisas mais extraordinárias que tem para que a gente se recomponha. Nossos filhos vivem, nós também viveremos. Somos almas imortais. Reencontraremos os nossos amores como nos encontramos no passado. Nossas histórias certamente não começaram nessa existência. E nós nos encontramos ontem, nos encontramos hoje e nos encontraremos amanhã. A possibilidade de reprogramarmos as nossas existências no momento melhor em que os nossos filhos não precisem mais passar pela experiência da desencarnação tão jovem, em que, de repente, a doença que pode ter visitado já não exista mais porque ele já está desembaraçado desse problema, ou o acidente de trânsito que levou tão bruscamente dos meus braços não precise mais acontecer, porque é um espírito que já se resolveu com relação a essas questões, permitindo que nós tenhamos existências mais longas, que consigamos envelhecer juntos, que consigamos declarar o nosso amor tantas e tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes, fazendo com que o nosso amanhã seja um amanhã bem mais feliz. É essa compreensão da imortalidade que enche as nossas almas de paz, que faz com que esse sofrimento angustiante que dói de verdade, dói fisicamente, aperta o peito da gente, dói como se fosse uma lâmina entrando no peito.
que isso diminua, que a gente se sinta mais fortalecido nesse sentido. E eu posso dizer para você que esse processo é um processo longo. Não é um processo que se resolve da noite para o dia. A gente demora muitos anos para se recuperar disso. Às vezes, décadas. Mas se recupera. A gente supera isso, sabe? E o que eu tenho visto é uma quantidade imensa de pessoas que, quando essa superação acontece, se tornam pessoas muito mais humanas, muito mais sensíveis, muito mais capazes, muito mais entregues à vida, porque compreendem a dimensão extraordinária que a vida possui e que não faz sentido, mas não faz sentido nós nos agarrarmos na descrença, porque já tivemos tanta demonstração de que a vida continua, que os nossos corações se confortam disso. A dor, ela é muito grande, mas as consolações que a doutrina espírita nos oferece são ainda maiores. E faz com que a gente se recomponha, que a gente reveja nossos valores, e nós conseguimos até nos reinventar e sermos pessoas incríveis depois disso. A gente tem a sensação de que nunca mais vai se recompor. Meu Deus, a minha vida acabou. A minha vida acabou, não tem mais sentido. Mas quando eu ressignifico o que é o existir, e eu me convenço de que é a vida após a morte, que pessoa pode surgir de mim? E esse aspecto consolador nos dá uma força incrível para que a gente atravesse esse período mais difícil e a gente depois, iluminado por esse pensamento consolador do Espiritismo, faça uma história bonita. Iluminado e inspirado por esse mesmo filho que partiu, que querendo o nosso bem, o nosso progresso, volta para nos impulsionar na prática do bem, e nós podemos ter grandes momentos de reencontro com eles na história das nossas vidas. Isso é uma coisa maravilhosa, esse poder consolador que a doutrina espírita nos traz.